Bem-vindos à Infinity TV, um novo canal de comunicação. Começa agora mais um programa Brasil na Pauta, que tem por objetivo informar, esclarecer e apresentar algumas personalidades de nossa sociedade. Hoje temos o prazer de receber um ilustre convidado, Dr. Antônio José Valer, economista, cafeicultor, vinicultor, entre outras coisas. Mas, em princípio, hoje, vamos falar apenas do que nós anunciamos. Boa noite, Valer. Boa noite, Carlos. De fato, é um prazer estar aqui, atendendo o seu convite, e esperamos informar tudo aquilo que for possível dentro da nossa possibilidade. Com certeza, obrigado. Bom, Valer, na verdade, você é uma pessoa extremamente conhecida aqui em nossa cidade, em outros meios, né, por vários fatores, né? Dado a isso o nosso convite, né, e a nossa aproximação. Portanto, ratifico aqui os nossos agradecimentos. Sim. E saiba que aqui nós vamos falar de você. Obrigado. Você tá e bom. Família, né? Ô Valer, então, para dar um início aqui na nossa prosa, né, perfeito. Falando o caipirês, né, como você pode nos informar assim a sua origem e formação? Como você falou, caipirês. De fato, eu sou de Piracicaba, né? É a minha cidade natal. E dentro, vamos chamar assim, a minha origem é nessa cidade que eu estudei, fiz economia, né? Inicialmente trabalhei com a minha família e posteriormente, sim, que assim que formado, decidi entrar na Companhia Energética de São Paulo. Tá? Vendo o país em desenvolvimento, o país, de fato, vamos dizer, voltando-se para o futuro, aquilo, como recém-formado, nos motivou e muito. E assim entramos na CESP e, de fato, nossa carreira profissional praticamente foi toda ela na Companhia Energética de São Paulo, além de outras. Ah, sim. Sobre o nome Valer, algumas pessoas confundem. Ele é italiano, né, mano? Ah, sim, sem dúvida. Na realidade, o sobrenome Valer é bem do norte da Itália, de uma região em que até a Primeira Guerra Mundial era do Império Austro-Húngaro. Isso aconteceu durante muitos anos. Mas, na realidade, a região era tipicamente italiana. E com toda essa influência, quando visitamos essa região, nós verificamos que, na realidade, esses dois L's eram uma profunda influência austríaca. Ah, que interessante. Naquela época, sem dúvida, havia um livre trânsito, né, entre a Áustria e o norte da Itália. Até que, após a Primeira Guerra Mundial, dentro de um determinado tratado, né, foi acertado que aquela região ficaria com a Itália. Aliás, quando meu avô veio para o Brasil, ainda era Áustria. Ainda era Áustria, é interessante. Ô, Valer, me diga uma coisa, essa sua experiência com energia, ela foi por acaso, né, em trabalhar com energia, ou você já tinha esse objetivo enquanto universitário? Na realidade, não. Enquanto universitário, nós tínhamos, assim, uma visão bastante desenvolvimentista da economia brasileira, né? E víamos, vamos dizer, na CESP, uma empresa que, de fato, estava caminhando nessa direção e se desenvolvendo nessa direção. Quando eu entrei na Companhia Energética de São Paulo, para você ter uma ideia, de energia elétrica, no caso, nem a conta de luz, porque a minha mãe é quem exercia o pagamento dessa. Então, quando entrei na companhia, eu era um neófito. Em que pese, tivemos um excelente treinamento e uma preparação muito boa para exercer nossas funções. Valer, me diga uma coisa.
depois de, como neófito, iniciar aí, né, desbravando os conhecimentos vamos dizer, da indústria energética, né? Você nunca pensou em largar e mudar o rumo da prosa, o rumo das atividades? Olha, realmente era tão envolvente a nossa atividade que, de fato, nunca cheguei a pensar em sair do setor energético. Encerrei minha carreira no setor energético e, inclusive, com satisfação. Mas nunca, de fato, assim, apenas uma vez, para não dizer em que nós percebíamos que a empresa estava sujeita a muita influência política, né? Que a gente não sabia qual era o futuro. Cheguei a enviar meu currículo para a área de telecomunicações, na época a Telesp. Né? E, na realidade, cheguei até a ser selecionado e aceito para exercer uma função. Mas, depois, pensando bem, achei que o meu futuro era onde que eu tinha que brigar mesmo, era na... Então, abortou essa possibilidade. Eu abortei isso. Mas é interessante, né, Mário? Ô, Valério, você começou na Companhia Paulista de Força e Luz, é isso? Não. Ou na CPFL, Eletropaulo, CESP, tem um monte, né? São muitas siglas. Na época em que nós entramos no setor, eu entrei na CESP, Companhia Energética de São Paulo. Certo. Nessa ocasião, a Eletropaulo não existia, era a Light, que, na região de São Paulo, né? E na região aqui, Campinas, Araraquara e tal, era a Companhia Paulista de Força e Luz. A Companhia Paulista de Força e Luz tem uma origem privada, né? A CESP tem uma origem estatal, e na época a Light, sem dúvida nenhuma, era uma empresa privada. Posteriormente, todas as três empresas se tornaram de um mesmo dono, isto é, o governo do estado de São Paulo, mais ainda o povo de São Paulo. Tá? Com o tempo, essas empresas, todas elas foram privatizadas, salvo uma parte de geração e transmissão de energia da CESP, que ainda continua como possuidora dela o governo do estado de São Paulo. Então podemos dizer que você passou pelas três. Então, sem dúvida, iniciei na Companhia Energética de São Paulo, posteriormente estive na Companhia Paulista de Força e Luz e, no final, acabei encerrando minha vida profissional na Eletropaulo. Eu dizia o seguinte, que na Companhia Energética de São Paulo eu fiz o bacharelado. Na CPFL eu fiz o mestrado. E, sem dúvida nenhuma, dadas as complexidades e situações em que passamos, a Eletropaulo foi meu doutorado. Bom, me corrija se eu estiver errado, a informação que eu tenho é que na Eletropaulo você chegou à superintendência. Sim, da Eletropaulo, o último cargo que eu exerci antes de me aposentar foi superintendente comercial da Eletropaulo. De uma tremenda responsabilidade, não, Ana? Sem dúvida. Na época nós tínhamos 6 milhões de consumidores, era uma coisa incrível, mas em compensação tínhamos uma equipe altamente dedicada, seja, vamos dizer, na área técnica, na área comercial, enfim, o que nós chamávamos ali a diretoria de distribuição, que é aquela que tinha contato direto com o consumidor, né? Tinha uma equipe fabulosa, uma equipe muito boa. Inclusive, coincidentemente, alguns serranos. Mas isso é muito interessante. Pois é, só depois que eu vinha, quando mudei para Serra Negra, que acabei também ficando sabendo dessas coisas, né? Nada é por acaso. Não, nada. Nada é por acaso. Não existe coincidência. Não. Nessa ocasião, enquanto exercendo ainda, inclusive, a superintendência, você se sentia mais economista ou mais administrador? Olha, na realidade, o curso de economia, basicamente, você tem, depende um pouco da faculdade, mas você tem
nos 2, 3 primeiros anos, uma forte, vamos dizer, informação de administração. E no terceiro ano é que, na realidade, você faz uma opção de você ir para a economia ou para a administração. Bem, a minha opção foi economia. Mas, posteriormente, ainda já em São Paulo, eu andei fazendo alguns cursos voltados para a administração. E, respondendo a sua pergunta, de fato, nessa posição eu era muito mais administrador do que economista. Em que pese o valor de ser economista, né? Mas sem dúvida. Dada a complexidade do cargo. Até né? porque eu acho que enriquecia o meu discernimento, porque como superintendente comercial, o meu objetivo era elevar a receita da companhia. Essa era a minha função. E como economista, isso me ajudou bastante, dado que essa visão, quer dizer, macroeconômica que o economista possui, facilita muito. Eu daria como exemplo. Nesse período todo, sem dúvida, nós tivemos pequenas recessões, ou planos econômicos, ou uma série de coisas desse tipo, que, no fim, com essa formação, nos permitia projetar uma possível queda de receita ou um aumento de receita. Então, no nosso planejamento, isso era um fator bastante importante. Isso me ajudou muito. Isso é muito bom. Eu tenho conhecimento que, inclusive, você esteve fora do país tratando desse tipo de assunto. Eu não lembro se é na França. Durante uma época, eu fui convidado pelo governo francês, mas já numa outra atividade. Na realidade, o que nós estávamos buscando, já então, numa área que nós chamávamos de conservação de energia, porque o custo da energia é muito alto. Nós somos favorecidos porque a nossa geração de energia, hoje, basicamente, ainda é energia hidráulica, que é a energia das águas, tá? Mas isso também tem um componente ambiental, um componente ecológico bastante grande, dado que já não se constrói tão facilmente usinas hidrelétricas como se construía antigamente, né? Há uma barragem muito forte por parte do meio ambiente. Bem, então a conservação de energia passou a ser um tema importante, vamos dizer, dos órgãos governamentais e das empresas de energia elétrica. Então, nós estivemos na França durante um período verificando o que eles chamavam da Agence Française pour la Maîtrise de l'Énergie. Então, nós tivemos um tempo fazendo um estágio nessa companhia. E, posteriormente, também nos Estados Unidos, nós tivemos algum tempo visitando inúmeras empresas que tomaram como base, depois das crises do petróleo, a conservação de energia como meta, né? Então, nós tivemos algumas experiências no exterior. Sim. Aproveitando o gancho, Valério, como você vê os investimentos no Brasil para a energia alternativa? Olha, eu penso o seguinte, que ainda nós estamos num estágio relativamente... Eu diria mais o seguinte, que eu acho que nós precisaríamos ser um pouco mais agressivos nisso daí. Nós temos experiência, por exemplo, e sabemos, a Companhia Paulista de Força e Luz, ela está desenvolvendo um projeto, né, voltado para a energia eólica. Onde eu moro, que você conhece, né? É impressionante a quantidade de vento que nós temos lá, né? E que seria perfeitamente possível se montar geração de energia via eólica, através dos ventos, né? E a Companhia Paulista é uma que está desenvolvendo esse tipo de coisa, né? Existem outras fontes também, né, de energia alternativa. No meu tempo, estava tendo muita dificuldade, por exemplo, do uso do bagaço de cana como um fator de geração de energia. Hoje, essa questão já está bem mais desenvolvida. Existem usinas de açúcar, inclusive,
que colocam essa energia no grid, quer dizer, na rede normal. Isso daí é muito, muito interessante também. Se diz também da energia das marés, enfim, existem muitas fontes. O Sol, a questão é que, por enquanto, essa tecnologia ela não é tão barata. É uma tecnologia que exige ainda muitos aperfeiçoamentos para chegar num preço competitivo com a hidráulica e mesmo a petróleo e eventuais outras fontes. Mas eu acredito plenamente que nós vamos chegar num ponto bastante adequado para o desenvolvimento de energias alternativas. Até porque, dada a taxa de crescimento de nossa população ou da população mundial, salvo se houver uma descoberta genial, né? A energia do ar ou qualquer coisa desse tipo, mas não há nada assim no horizonte a respeito disso, mas nós vamos ter que se utilizar significativamente de energias alternativas. É muito interessante. Até porque a principal delas, que é o petróleo, queira ou não, é finita. É finita, né? Infelizmente é finita. Infelizmente é finita. Aproveitando o gancho que você falou de Serra Negra, que realmente eu sei onde você mora, como é que Serra Negra surge na sua vida, da sua família? Eu tenho meu concunhado aqui, né? Que mora aqui, o Hélio Silveira. Tenho minha cunhada, né? E quando eu cheguei, vamos dizer, porque quando eu me aposentei no setor elétrico, eu fui convidado, na época, pelo presidente da Federação das Indústrias, Carlos Eduardo Moreira Ferreira, a assumir o Departamento de Infraestrutura Industrial nessa federação, né? Bem, foi muito interessante, porque foi uma mudança vamos dizer, de um trabalho executivo para um trabalho institucional. Foi muito interessante, valeu de fato a pena. Mas isso de 93 a 99. Mas chegou um ponto em que eu precisava respirar, afinal de contas, como caipira de Piracicaba, eu queria voltar para o interior, né? E o Hélio, meu concunhado, sempre falou, não, venha para a Serra Negra, venha para a Serra Negra. Eu não desconhecia a Serra Negra. Eu já tinha estado diversas vezes aqui, enfim, tinha muito boa impressão da cidade, né? E aí acabei adquirindo uma propriedade, né? E com a intenção que era um sonho da juventude, de construir uma casa de pedra. E assim foi. Essa casa demorou 5 anos para ser construída. A minha mulher, que com muita paciência, né, reformamos uma casa que tinha na propriedade, uma pequena casa, e nesses 5 anos ficamos acompanhando a construção da casa. Porque uma casa desse tipo, com essa característica, era muito difícil administrá-la de São Paulo. Nós tínhamos que estar aqui. E assim foi. Hoje a casa está pronta, construída, já teve até novela nessa casa. Enfim, estamos muito felizes e contentes morando aqui em Serra Negra, que é um povo maravilhoso, um pessoal, de fato, muito parecido até com a minha cidade, Piracicaba. Uma forte influência italiana dos imigrantes. Com certeza. De outros também, dos japoneses, enfim, de todas as raças que vieram formar esse país. É muito bom, gosto muito de Serra Negra. Parabéns. Obrigado. Valério, nós sabemos que em São Paulo e alguns outros meios você é considerado e respeitado como um grande economista. Talvez nem tanto. Não. E como é que um grande economista se transforma num cafeicultor, né, de um café Cotamille e de uma vinícola? Quer dizer, ser um vinicultor também, concomitantemente. Bom, a questão do café, aí entra uma certa porção de economista, né?
sem dúvida nenhuma, antes de eu tomar essa decisão pelo café, eu analisei as diversas possibilidades, né? E no caso de Serra Negra, sem dúvida que uma atividade que poderia me trazer um retorno e satisfação seria o café. Na realidade, eu até diria para você, se fosse o caso, nós tivéssemos clima adequado, talvez a opção fosse as videiras, o vinho. Sim. Né? Mas eu acho que o café tem muita semelhança com você fazer o vinho. Então, essa foi a opção. Analisei a pecuária, analisei uma série de coisas e acabei chegando à conclusão que, de fato, o café, ainda assim, eu poderia me defender de ação de especuladores e coisa desse tipo. Por quê? O café ele tem uma característica diferente, vamos dizer, de outras culturas, que você pode armazená-lo. Desde que você não faça a limpeza, né, você pode armazená-lo por alguns anos. Se você está suficientemente capitalizado e você não tem a necessidade de vender para se sustentar ou para se aguentar na coisa, é um ótimo negócio. Claro que nem todos desfrutam dessa oportunidade, mas quando eu preparei o projeto de plantio do café, eu levei isso em consideração, né? E na realidade nós passamos alguns anos com um preço do café que beirava os custos, ou até abaixo dos custos. Hoje nós estamos numa fase muito interessante, quer dizer, o café de fato ele teve como commodity, ele aumentou bastante, uma série de fatores favoráveis aconteceram e assim por diante. Então hoje o café ele está remunerando, eu diria, razoavelmente bem, né? Então essa fase demorou um pouco para chegar, mas chegamos nela, né? E de qualquer forma o café, para mim, ele nunca chegou a dar prejuízo. Ele sempre, vamos dizer, na média, eu estou obtendo o retorno do capital. Nada demais, mas o suficiente para, pelo menos, para ser um pouco melhor do que a aplicação em banco. Menos mal, né? Seria interessante também explicar que poucas pessoas sabem o que é Cotamilho. Não confundo com uma certa empresa que tem em Serra Negra. Sim. Que o Cotamilho é o café que é plantado acima dos 1.000 metros de altura. Isso dá uma qualidade em níveis assim de exportação. E nós temos amigos em comum que são consumidores do café do Valer. E às vezes me cobram, por sinal, essa semana me cobraram. Nós temos amigos em comum que são fãs e consumidores do café do Valer, que é um espetáculo. Podemos falar da vinícola Caça de Pietra, então, Valer? Sim, claro. Olha, eu tomei a liberdade, Valer, aqui, ó. Tomei a liberdade de colocar duas garrafas aqui, que nós temos aqui um Cabernet Sauvignon e um Merlot, que são, acho que, os dois melhores, na minha opinião. Vamos falar um pouco do... digamos que esses dois vinhos feitos com essas uvas, eles são, vamos dizer, o top de linha da nossa produção. Tá? Como surgiu essa história da vinícola? Mas antes de falar isso, deixa eu falar um pouquinho da história do Cotamilho. Por que Cotamilho? O café, a origem dele, como nós sabemos, é a Etiópia. E na Etiópia, o arábica, ele acontece acima de 1.000 metros. Então, o café plantado nessa altitude, ele se dá melhor, até por uma questão de origem, e, além disso, o amadurecimento dele nesta altitude é mais lento. E, com isso, há uma concentração maior de açúcares, por exemplo, né? E que esse café, ele sai, claro que depois você tem todo um trabalho além disso, mas ele é um café suave, é um café procurado para fazer o blend, a mistura com outros cafés
de menos, não vou chamar qualidade, mas de menos bebida, de menos sabor. São menos teores, né, Valério? Exatamente. Eles têm menos teores. Exatamente. Bem, então voltando agora à questão da vinícola, né? Eu, ao iniciar o projeto da casa, eu tinha a intenção de produzir vinho, plantar uvas viníferas e produzir vinho, mas pensando mais no meu consumo, dentro de um hobby, de um projeto, né? Porque a casa, ela bom, baseada nas origens italianas, né? Ela é um estilo toscano, é um tipo de construção que os celtas fizeram em toda a Europa, que você encontra esse tipo de construção, esse tipo de estilo, e me exigiu mandar vir livros dos Estados Unidos para que eu pudesse estudar esse tipo de construção. Afinal de contas, eu sou economista, não engenheiro, né? Mas a coisa não é tão complicada. E treinar pedreiros e assim por diante, né? E essa casa foi feita, então, vamos dizer, tendo um pensamento das origens, Itália. Tá? Bem, o vinho também se pensava nessa linha, de desenvolvermos alguma coisa, né? Temos fazer o nosso vinho. Aí, acabamos fazendo amizade com o Luiz Roberto Dallari, dentista aqui de Serra Negra, né? A família Dallari eu conheço através de Zé Milton, né? Enfim, diversos deles. Zé Milton foi meu colega na CESP e assim por diante. E o Luiz Roberto, como um profissional na área odontológica de alto nível, né? Também eu e minha esposa passamos a ser cliente deles. E disso gerou uma amizade. Enquanto estávamos na casinha, um domingo, convidamos para almoçar em casa, e ele trouxe uma garrafa de vinho de produção própria. Bom, depois vinha saber que há um certo hábito em Serra Negra e costume de muita gente fazer vinho no fundo de quintal para consumo próprio. Até porque Serra Negra teve, na década de 20, teve inúmeras vinícolas, né? Que fabricavam vinho para mandar para as frentes de trabalho, né, das ferrovias ou da abertura das novas fronteiras de plantio do café. Olha, conversando, como se diz o italiano, se va lontano, né? E aí resolvemos montar uma pequena empresa artesanal de produção de vinho. E aí que começou a história da vinícola. Nós plantamos cerca de 8 variedades de cepas europeias. E estamos lutando para que essas cepas, de fato, vão para frente e se desenvolvam. Temos algum problema de mão de obra, de doença, mas não desistimos, né? Dentro daquele espírito do italiano imigrante que tem que pegar firme, né? Então, nós estamos fazendo isso. Enquanto nós não temos as nossas próprias uvas viníferas, nós estamos trazendo a uva do Rio Grande do Sul. Com análise prévia em termos do seu, como diz o francês, do seu brique, quer dizer, do teor de açúcar, né? Sempre que ele é adequado, nós trazemos. Nós temos trazido a Cabernet Sauvignon, a Merlot, a Moscato italiana, e essas 3 que tem, vamos dizer, a Isabel, para um vinho mais simples, né? E essas variedades que nós temos produzido. Temos tomado muito cuidado com o produto, porque antes do engarrafamento, e assim que o vinho está pronto, ele vai para Jundiaí, passa por análise de laboratório, né, especializado, e verifica se ele está adequado para consumo. Aí sim, nós engarrafamos. Esse Cabernet Sauvignon deste ano, que nós engarrafamos este ano, é um vinho que tem mais de um ano no tonel, né?
tem demonstrado pessoas, vamos dizer, que conhecem vinho, inclusive meu filho. Ah, sim, que é um... Conhece muito bem. Daqui a pouco é um sommelier, né? E os amigos deles, que eles tiveram aí esse fim de semana, passaram o fim de semana conosco, né? Esse que é o negócio deles é experimentar vinho. Ficaram surpreendidos com a qualidade e com o sabor do nosso vinho. Então, é um fator estimulante até. Muito, né? Bom. Muito bom. Né? Porque, veja, ele, na realidade, o nosso vinho, eu não diria que ele é um vinho para competir com um vinho chileno, com um vinho espanhol, francês, ou seja lá o que for. Ele é um vinho honesto, principalmente, artesanal, não tem nenhum conservante, tanto é que nós sugerimos aos nossos clientes, quando abre a garrafa, consome todo, ou usa o sistema de vácuo, né, e põe na geladeira, mas não demore muito para consumir, porque nós evitamos colocar qualquer produto químico que vá, vamos dizer, manter a conservação do vinho. Abre-se a garrafa, toma-se. Eu não digo que tomar uma garrafa sozinho, né, cara? E aí também, mas né? Normalmente o vinho se toma acompanhado. Junto os amigos, a família, exatamente. Tudo, né? E esgota a garrafa, né? Eu sei que o nosso vinho está indo bem, tem um custo-benefício muito bom, né, se você compara com eu tenho visto em algumas prateleiras. Sim. Aí na área comercial, no varejo, vamos dizer assim, eu já tenho visto. Exato. Como a nossa produção é pequena, nós também, o nosso marketing é mais, vamos chamar assim, no boca a boca. Né? O pessoal gosta, ele vai falar para outras pessoas. Inclusive eu sei que assim muitas pessoas visitam a vinícola, né? Sim, eu tive a oportunidade de ver uma ocasião. Exato. Muito interessante. Exatamente. Principalmente nos feriados prolongados, né, nas férias do inverno, né? O brasileiro ele está assim evoluindo de uma forma extremamente rápida com relação a conhecer vinho. Teve gente que, eu me lembro, 2 anos atrás, chegava lá e queria só vinho suave. Né? Sabe tudo bem? Vinho suave é tão bom quanto o seco, né? Mas não, tinha que ser doce. Né? Mais recentemente, foi agora no mês de julho, essa mesma pessoa apareceu. Para mim é difícil lembrar de tudo, mas ele me falou, eu venho lhe dar razão, porque de fato você me falou que eu ia evoluir para um vinho seco. E evoluir mesmo para o vinho seco, e agora eu quero comprar o seco. É muito interessante isso, né? Porque as pessoas passam a aprender também, né? O vinho é preciso saber apreciar também, né? Sim, claro. Não é água. E o vinho na Europa, por exemplo, é considerado alimento. Não tenha dúvida. Na França, a gorjeta é pour boire, né? Para beber, né? E assim por diante. A concepção do vinho é completamente diferente, é outra visão, né? Aqui que nós temos aqui no Brasil. Eu posso dizer então que a vinícola lhe deu 2 prazeres, né? Sim. Que é o resultado do projeto desenvolvido, né? Sim. E o prazer de tomar o vinho. Sem dúvida, e mais ainda, eu acrescentaria um terceiro, além do prazer de tomar, o vinho, dada a sua composição, da uva, tudo, é recomendado como um escudo contra problemas cardíacos. Tá? Claro que bebido moderadamente, o vinho ele só faz bem. É saudável, né? É saudável. Estamos aí nos dirigindo para um programa de saúde. Veja o caso da França, Carlos. Veja o caso da França. A França, a comida francesa, basicamente, é uma comida gordurosa. Ela é calórica, ela é forte. Né? Enquanto que a França é o país na Europa que menos problema cardíaco acontece. Foram pesquisar. E aonde está isso? O vinho. Você sabe, Valério, eu sou de origem hispânica. Sim. Né, por parte de pai e parte de mãe. Que, aliás, outros vinhos muito bons em Espanha. Com certeza. A minha avó, ela tomava vinho de manhã, durante o almoço e durante o jantar. E morreu com 93 anos. De problemas pulmonares, nada de coração. Valério, eu vou pedir sua licença, eu vou chamar os nossos comerciais. Sim. Gente, até daqui a pouco, em 3 minutinhos nós voltamos. Perfeito.
Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. Greenpeace.org.br. Quem financia a violência é o tráfico de drogas. E quem sustenta o tráfico é você. Se você vai comprar, lembre-se do preço. Mais importante do que como sua marca vai ser mostrada é onde ela irá ser mostrada. A interatividade e a massividade da internet possibilitam que sua marca viaje pelo mundo inteiro, indo de encontro com um universo sem limites, onde milhões de pessoas estão conectadas esperando para ver o que você tem a oferecer. E você, vai continuar fora desta? Entre em contato conosco e confira nossos preços. É muito mais barato do que você imagina. Não viva do passado. Anuncie na Infinity TV. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Tem como ajudar só pôr a sacola aqui dentro? Pô, o cara ficou de ajudar lá. As pessoas são muito inconvenientes. Ô, querido, por favor. O rapaz ficou lá de ajudar aí. Não... Tá sozinho aí? É. Vamos fechar só essa parte aqui, Dal? Pô, velho, tá de tiração comigo, né, mano? Que isso, cara? Brincadeira comigo, mano? Ah, mas o que tá aí? Vamos ter respeito com o negócio? Tá me tirando? Concorra a um final de semana em Ubatuba, com direito a acompanhante e café da manhã. Participe da nossa promoção Eu Assisto a Infinity TV. Entre em nosso site, clique na aba Contatos, preencha com seus dados e no corpo Mensagem digite: quero participar da promoção Eu Assisto a Infinity TV. Aí é só clicar em enviar. Pronto, você já está concorrendo. Sorteio dia 30 de agosto, ao vivo, durante o programa Opinião e Debate. Oferecimento, Revista Guia do Turista e Hotel Vila de Capri. E voltamos com o segundo bloco do programa Brasil na Pauta. Hoje, felizmente, com uma alegria muito grande, temos aqui o Dr. Antônio José Valer, cafeicultor, vinicultor, economista e contador de histórias também, minha gente. Muito bom. Valer, para começar esse segundo bloco, uma pancadinha. Vamos lá. Como que você vê, para o investidor, o futuro
da economia no nosso país? Carlos, eu vejo com bons olhos. Vejo com bons olhos, até porque, veja, nós tivemos uma primeira profunda crise mundial. E, digamos, nós, num certo aspecto, estávamos blindados. Desde já da época do real, o país, ele entrou, no meu modo de ver, numa reta muito boa, num caminho muito bom, num caminho muito certo, em que pese, evidentemente, há inúmeros ajustes a serem feitos. Mas, dada essa nova situação em que o mundo está passando, principalmente os países desenvolvidos, eu não creio que alguma coisa não vá sobrar para nós. É praticamente impossível, dado que nós somos uma economia globalizada. Alguma coisa vai sobrar. Mas a nossa situação, é só dar uma olhada nas nossas contas, de uma maneira geral, essas contas estão muito boas, as nossas reservas estão também muito boas, e assim por diante. Então nós temos chance de passar por essa nova crise de uma maneira não totalmente incólume, mas não tão chumascado como alguns outros países, sem dúvida nenhuma, irão passar. Você acredita que o governo atual fará o país melhorar o desempenho econômico daqui para frente? Eu acredito que vai haver uma melhora significativa no nosso desempenho econômico. Até porque, graças a Deus, por enquanto, as restrições à competição junto a produtos importados não foi restrita. É claro que existem países, como a China, por exemplo, que contam com fatores muito favoráveis. Uma mão de obra extremamente barata, né? Um sistema tributário bem conveniente, né? Enquanto que nós aqui temos sérios problemas nessa área. Isso dificulta muito o trabalho e principalmente dificulta a competitividade. Não adianta a gente ficar reclamando, se o que nós precisamos é ter um sistema tributário adequado, o que é muito complicado para se obter, dadas as questões políticas a respeito. Da mesma forma, a questão, por exemplo, a questão trabalhista também é muito complicada também, né? Quer dizer, se deu e se tirar agora é algo dificultoso. Tem que se dar certas compensações, ou pelo menos fazer algum tipo de acerto, né? De forma tal que dê ao empresário brasileiro, de fato, condição de competição, né? Não é muito fácil, Valério, chegar ao ponto de equilíbrio. É o que todos buscam, né? O ponto de equilíbrio. Sim. Que fique bom economicamente para todos, dos dois lados, né? Sem dúvida. Porque sem o trabalhador não existe o investidor. Sem o investidor, exatamente, morre o trabalhador. Exatamente. Né? Então essas duas partes devem buscar o bom senso e esse equilíbrio. Exato. Uma coisa equânime, né? Que fique doce para todos. Exato. Eu acho que precisa conversar muito, precisa discutir muito, analisar muitos aspectos, né? Sem nenhuma agressividade nisso. O problema não é só meu e nem só seu, é nosso. Exatamente. Vamos tentar resolvê-lo. Não existe uma coisa individual. Sabe? Exato. Eu várias vezes ouvi você falar uma frase fantástica que dizia assim: precisamos ter visão de conjunto. Quem não tem visão de conjunto vai morrer sozinho. Vai morrer sozinho, vai morrer sozinho. Sem dúvida. Ô Valério, me diga uma coisa, se puder. Foi economicamente viável você ter investido aqui na nossa região? Sim, sim. Quando eu fiz essa opção, sem dúvida nenhuma, eu não estava especulando. Eu estava fazendo um investimento, né, no qual tivesse um retorno do capital, né,
que a minha imobilização, no caso a propriedade, né, alcançasse, vamos dizer, uma valorização adequada e assim por diante. Então, essa opção de investir em Serra Negra, sem dúvida nenhuma, Carlos, foi algo que de fato deu certo. Por que Serra Negra, no caso, né, na minha opção? Veja, Serra Negra é uma cidade turística, né? Ela tem características de serviços, de turismo, mas principalmente de turismo. Ora, se a gente está pensando, vamos dizer, em termos de futuro, e no meu caso eu penso em termos de futuro, eu penso na família, meu filho é médico, mas meu neto poderá fazer outras opções e assim por diante. Então, essa propriedade, ela tem uma característica que, se quiser investir nessa área de turismo, né? Por exemplo, a construção de chalés ou outras coisas mais que existe por aqui, sempre é uma outra opção que a família pode ter. Então, eu acho que o investir aqui em Serra Negra hoje para mim está comprovado que foi uma decisão correta. Então você recomenda? Recomendo, sem com dúvida. certeza. Ô Valério, ter saído de um centro como São Paulo, que digamos aí a segunda capital do mundo, Sim. Em que você tem praticamente tudo, né? De uma agulha a um helicóptero, né? Inclusive gastronomicamente, culturalmente, tecnologicamente. Sem dúvida. Ter saído de lá e vindo para cá, foi uma adaptação difícil ou você encontrou facilidade nisso? Carlos, eu diria o seguinte, que na realidade é um pouco ao contrário. Eu que nunca me adaptei a São Paulo. Mas, vamos dizer, um pouco de jocoso nisso daí, um pouco de brincadeira, mas... Não tenha dúvida. São Paulo tem lados, assim, de fato, fabulosos, né? A oferta de São Paulo, em termos culturais, né? Em termos de formação, em termos de saúde, enfim, numa série de aspectos, sem dúvida nenhuma, uma cidade como São Paulo oferece bem mais, né, do que outras cidades. Mas, por outro lado, estando aqui em Serra Negra, nós temos aqui um centro também muito bom, que no caso é Campinas, né, que nós estamos relativamente perto, meia hora, 45 minutos, né? E que também guarda muita coisa de cultura e outras coisas mais. Mas, de qualquer forma, hoje, com a internet, a gente está no mundo. Com certeza. Né? Os espíritas, que eu os respeito muito, falam assim, fora da caridade da salvação, não há salvação. De fato, não há mesmo. E agora, eu também digo o seguinte, que fora da internet não há salvação. Sim. Hoje não há como você operar, seja em termos de negócio, culturais, principalmente comunicação, sem a internet. Não, lembrando, Valério, que nós aqui estamos numa web TV. Sim. A sim. Infinity TV é interessante, é muito interessante. É irreversível, Valério. Não irreversível. Sem dúvida nenhuma. Agora eu vou judiar do amigo Valério. Vou judiar. À vontade. Você podia nos mostrar uma qualidade e um defeito do circuito das águas? Olha, qualidades são tantas, mas são tantas, né? Se a gente for falar assim, olha, eu tenho o ar, o povo, olha, são muitas coisas. Eu, graças a Deus, desfruto praticamente o ano todo de todas essas qualidades que os circuitos das águas têm. E, sem dúvida nenhuma, não é só Serra Negra. Né? Veja Águas de Lindóia, Amparo, todas essas cidades com as suas características próprias, né? Mas que oferecem boas comidas, bons restaurantes, né? E, principalmente, um clima caloroso, um clima agradável, né? A gente se sente bem vivendo aqui. Agora, o que parece que de fato falta é uma atenção maior por quem de direito com relação às nossas vias de comunicação, especificamente as nossas estradas, né,
que permitem aos turistas terem um acesso seguro, um acesso rápido ao circuito das águas. Não é necessário fazer muita análise para se verificar isso, né? Se optamos aí pela Fernão, passando por Tuiuti e Bragança, nós temos uma estrada perigosa, uma estrada que se procura manter, mas que sem dúvida nenhuma já estaria muito atrasado um recapeamento. Pensamos em Morungaba, um trânsito de caminhões e outras coisas, mas que não se dá nem para pensar em fazer uma ultrapassagem, né? E temos uma outra alternativa de sair por Mojimirim, ir até Campinas, tal, mas o que estaríamos fazendo uma volta muito longa. Eu acredito que, dado a quantidade de tráfego que nós temos para essa região aqui, seja em fim de semana, mesmo durante a semana, eu tenho ficado assim abismado quando preciso ir a Campinas ou São Paulo com o aumento do tráfego, seja de veículos particulares, seja de caminhões, ônibus e assim por diante. Enfim, a nossa rede rodoviária está carecendo de uma ampliação. Que bom. Bom, tomara que o governo dê atenção, né, Mano? A quem de direito que te ouça, né, e faça uma análise mais profunda. Né? Sem dúvida. Ô, Valério, você acredita em cooperativas? Sem dúvida. Acredito e muito, e bastante. Participa de alguma? Participo. Participa. Nós fazemos parte da cooperativa agropecuária de Franca. E agora, mais recentemente, dado pela distância, por uma série de fatores, né, um grupo aqui de Serra Negra, qual faço parte como associado, criou uma associação, né, que, em parceria com a cooperativa de Franca. O sistema de cooperativa, né, reduzir custos, o objetivo é reduzir custos, né? E, sem dúvida nenhuma, além de reduzir custos, é uma forma de criar uma comunidade voltada para determinados objetivos. Isso melhora em tudo, né, Valério? Sem dúvida, sem dúvida. O sistema... quando se diz que a união faz a força, sim, essa união dos agricultores, dos cafeicultores, né, tendo essa cooperativa, melhora em vários aspectos. Sem né? dúvida. Eu acho que no caso de Serra Negra é um caminho muito interessante, porque a cooperativa ela opera até muito melhor com pequenos proprietários, né, com pequenos agricultores e assim por diante. Então, Serra Negra tem muito dessa característica, né? Das propriedades são relativamente pequenas, tal, né? E que agrega um fator de produção bastante significativo. Ô, Valério, você acredita que a monocultura é um risco, é um perigo para o investidor? Olha, eu acredito que a monocultura, sem dúvida, que você perde, vamos dizer, oportunidades que podem surgir com uma cultura mais variada, né? Mas a opção pela monocultura nem sempre, vamos dizer, é por uma questão de simplesmente partir para a monocultura, porque a monocultura dá menos trabalho ou qualquer coisa. Não. Mas, por exemplo, uma região como Serra Negra, é meio difícil você achar ou cultivar muitos outros produtos. Eu acho que uma propriedade rural hoje, de tamanho pequeno e médio, ela deve diversificar o máximo que ela puder. Tá? Claro que dentro de conceitos econômicos, né, dentro de conceitos que de fato aquilo ali venha dar o retorno ao capital investido. Café, hoje, muito bom. Amanhã não se sabe.
Né? É uma incógnita, né? É uma incógnita. É commodity. A criação de frango para engorda também tem esses problemas. Né? E assim por diante. A agricultura, no fundo, é uma atividade de alto risco. Você não tem segurança, porque se você não tem o preço, e nem deve ter mesmo, talvez o preço mínimo que o governo estabeleça, tal, mas isso aí não resolve. Você está sujeito a sérios problemas com relação ao clima. Chove na época errada, faz seca na época errada e assim por diante. Então, às vezes é uma tragédia. Né? Mas nem sempre é assim. Assim. Como dizia o Euclides da Cunha, né? Que o sertanejo é um forte, né? Eu digo que o agricultor é um corajoso. É um corajoso, com certeza. Ô, Valério, se bem que você é feliz nos seus investimentos, nos seus intentos, nas suas pelejas, mas eu te pergunto, você teria coragem de investir em uma outra área aqui no Circuito das Águas que não fosse na área rural? Aí entra uma outra questão, viu, Carlos? Coragem não me falta. Eu até, de fato, investiria, feita análise no negócio, assim por diante. Mas só que, dada a minha idade, né, e o fato de eu já ter me aposentado, tudo, eu pararia por aqui. Ficar bem quietinho. Ficar quieto, mas isso não implica que se... O empresário é assim, né? Depende da oportunidade que se apareça. Se aparecer uma oportunidade que, de fato, mereça colocar um capital ou investir naquilo, eu não descarto. Não. Valério, o nome do nosso programa é Brasil na Pauta. Sim. Portanto, nós te perguntamos, o que falta na pauta governamental do Brasil? Isso já se falou, acho eu, exaustivamente. Mas, enquanto não se investir exaustivamente em educação, nós vamos continuar tentando morder o nosso próprio rabo. É terrível, né? Olha, em que outro país você viveria? Bem, uma pergunta, porque meu coração está pelas origens. Eu gostaria de... Não quero sair do Brasil, não. Nem eu. Estou muito contente e muito satisfeito aqui. Mas, se por algum motivo, seria Itália e um país de predadores, os Estados Unidos. Com certeza. Por sinal, teve um terremoto lá, viu? Ontem... Ali, né, em Virgínia, parece que não, Nova York, mas assustou muita gente. Não foi nada assim. Mas nada grave, nada né? Trágico. Grave. Né? Valério, todos o conhecem e o respeitam como grande e dedicado patriota. Seu coração é verde e amarelo? E azul. E azul. Aí tem o branco dos olhos. Né? Muito bom, Valério. Primeiro, em nome da Infinity TV, eu quero agradecer demais a sua presença. As suas palavras aqui foram extremamente importantes, esclarecedoras e estimulantes para muita gente, tenho certeza. Eu gostaria, antes de encerrar o programa, que você deixasse uma mensagem na câmera 2, que é a sua câmera, para os seus. Perfeito. A câmera é sua. Obrigado. Como sem dúvida nenhuma, eu gostaria também de agradecer à Infinity pela oportunidade que tivemos de estar aqui conversando com o nosso amigo Carlos, que fez perguntas, sem dúvida nenhuma, bastante pertinentes. E aos... eu não posso falar telespectadores, né? Como é que a gente fala? Web espectadores, né? Que aqueles que habitam no Circuito das Águas pensem bem, porque, como dizia Delfim Neto, eu era feliz e não sabia. E estamos muito felizes
aqui nessa região. E vamos trabalhar por ela e vamos investir nesse segmento do estado de São Paulo, que é, sem dúvida nenhuma, bastante significativo. De minha parte, coloco à disposição. Obrigado, Valério. Foi um prazer tê-lo. Já vamos marcar para uma próxima oportunidade falar do Thor. Ah, sim. Vocês aguardem, nós vamos falar do Thor. Thor vai ser uma surpresa para o futuro. Aí teremos um programa inteiro e vamos dar alguns tirinhos. Sem dúvida. Com certeza, Valério? Mas sem dúvida. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite a todos e até o próximo programa, se Deus permitir. Muito obrigado.